Corinthians 3, Vasco 1 na Neoquímica Arena vazia, Corinthians ainda pagando punição da STJD sobre a situação do jogo do São Paulo, e vencer o jogo do Vasco hoje muito mais assim por efetividade do que por superioridade técnica. O Corinthians fez o resultado quando teve a chance de vencer a partida, foi mais efetivo e contou com a sorte ali, no momento em que o Vasco estava melhor, conseguiu um pênalti e o Roger Guedes fechou o placar. 3-1, coisas que só acontecem com o Vasco, ressuscitou também Yuri Alberto, que conseguiu marcar o seu segundo gol em um mês. Do meu ponto de vista, eu acho que o Vasco cedeu muito espaço para o Corinthians no primeiro tempo. Eu acredito que a equipe do Vasco tem muito a melhorar, mas especificamente no jogo de hoje, fez um primeiro tempo que conseguiu concentrar muito bem as jogadas ofensivas no seu meio campo, trabalhou muito para isso, mas defensivamente cedeu muito espaço para o Corinthians. E o Corinthians, quando tem Renato Augusto, é um outro Corinthians, um Corinthians mais decisivo, um Corinthians que consegue jogar bola bonito, um Corinthians que tem capacidade de vencer um jogo de semifinal de Copa do Brasil, e que foi o que aconteceu hoje. O Vasco cedeu ali, o Medel entrou na área, eu estava vendo a análise do primeiro gol, você deixou a entrada da área toda livre para o Renato Augusto pensar, tocar, de calcanhar para o Maicon, e o Maicon abrir o placar e fechar o placar do primeiro tempo. Eu acredito muito, Estevão Barros, que daqui para frente, o Dias vai tentar trabalhar na equipe do Vasco um pouco mais de força defensiva. O ataque do Vasco está bem, o ataque do Vasco trabalha jogadas, precisa finalizar mais, claro, mas principalmente o Vasco precisa começar a construir as suas jogadas de ataque na defesa. Medel, ele não é esse jogador de bom passe, ele é jogador de marcação. Acho que o erro foi ter tirado o Jair nesse momento do Vasco. Acho que Jair e Orellano seria um excelente meio campo para o Vasco tentar ser mais ofensivo no jogo de hoje. Mas são coisas que falar no passado agora já não vai fazer diferença. Em resumo, o Corinthians foi superior efetivamente, o Vasco pagou por ter colocado 2 estreantes de uma vez, 2 contratações já como titular. Sebastião, acho que fez uma boa partida, quando tinha a oportunidade de tocar na bola, quando apareceu, apresentou perigo para a defesa do Corinthians, se movimenta bem. Em relação ao Pedro Raul, que era o último camisa 9, jogou muito melhor, numa partida só ele fez muito mais do que o Pedro Raul fez em toda a sua passagem pelo Vasco. Eu acho que o Praxedes se entregou na partida também quando esteve em campo e também foi importante. Não achei que o Corinthians fez uma partida ruim, não. O lado corintiano, acho que fez uma partida ok. Venceu um time que era inferior tecnicamente, usou o fator casa a seu favor, conhecimento do gramado, entrosamento e tal. Mas eu acho que o que a gente pode destacar negativamente do Corinthians é que ele cedeu muito espaço no primeiro tempo para o Vasco jogar, e no segundo tempo tentou sentar no resultado. Fez 2-0 e achou que estava ganho. Não pode ser assim. 2-0 é o placar mais perigoso que existe no futebol. Quando o Vasco fez 2-1, contou com a sorte e o pênalti ali para o Roger Guedes fechar o placar. O resultado que foi bom para o Corinthians, claro, se afastou da zona de rebaixamento e afundou mais o Vasco, que vive uma crise que parece não ter fim, Estevão Barros. Pois parece não ter fim e chama atenção, né? Era um jogo que o Vasco até em alguns momentos se animou, foi pra cima do Corinthians, principalmente no começo do segundo tempo, mas quando parecia que podia ter uma esperança e podia se apegar em algo, toma 2 trauletadas, né? O primeiro, quando logo ainda estava 1-0, a equipe volta melhor no segundo tempo, e aí num contra-ataque o Corinthians faz o segundo gol com pasmem, Yuri Alberto, e depois o terceiro gol, o lance do pênalti, logo após o gol do Vasco, e assim, é logo após mesmo, né? Tipo, na sequência, o cara não pode nem comemorar o gol, dar aquele respiro, sabe? Já logo na sequência tomam aquele gol, acabou com qualquer esperança do Vasco. E assim, o Vasco teve oportunidades, né? Teve no primeiro tempo a chance com o Sebastião, depois teve uma outra com o Peck também, que ele tenta ali fazer um golaço, podia ter tocado para alguém que vinha de trás. E acho que o jogo passa muito por aí, né? Nessa diferença técnica entre as duas equipes. Corinthians
tem jogadores do meio pra frente que conseguem decidir a parada. Hoje o Renato Augusto jogou só no primeiro tempo, mas a gente viu o toque de qualidade que ele tem, né? A categoria, aquela ajeitada que ele deu pro Maicon ali, o Maicon já chegou batendo. Então, tudo isso mostra que o Corinthians é um time que tecnicamente, individualmente, é uma equipe muito talentosa. Enquanto que o Vasco tem que se apegar aí a Gabriel Peck, a Figueiredo e ao Sebastian, que mostrou que pode contribuir nesse elenco, mas que, né, tá completamente desentrosado ainda. Acho que não pode nem jogar nas costas dele, a derrota seria covardia. Mas os outros, o Orediano hoje entrou bem, fez uma boa partida. Carabarral, cara, o que falar do Carabarral, né? A displicência dele pra mim no lance do gol, do terceiro gol do Corinthians, pra mim é um negócio inacreditável. Ele tenta ajeitar. Se ele tentou ajeitar pra alguém, é pra ficar puto, porque, cara, onde ele acha que ele tá ali? Bola no campo de defesa, só tem jogador do Corinthians, o cara não tem noção nenhuma. E se ele errou o domínio, é ainda pior, porque um cara desse não pode ser titular do Vasco, não pode estar jogando no Vasco. Então, é difícil esse time, que mesmo hoje mostrando um mínimo de organização, tecnicamente ainda muito abaixo. Então, a 777 aí vai ter que tirar o escorpião do bolso, trazer jogadores para qualificar esse elenco, porque senão o Ramon Dias, cara, vai ter que tirar leite de pedra. Vai ser o maior trabalho da vida do Ramon Dias, vai ser esse à frente do Vasco. E no mais, acho que o Corinthians consegue uma boa vitória. Venceu sem fazer força, né? Isso que impressiona, isso que chama atenção. Venceu sem fazer força, e não é que o Corinthians é o líder do campeonato. A equipe também briga pelo rebaixamento. É uma equipe que tava, né? Entrou na rodada ali apenas a 2 pontos à frente do Bahia, que é a primeira equipe à frente do rebaixamento, e conseguiu vencer o Vasco com até uma certa facilidade. Então, isso chama atenção negativamente pelo lado do Vasco, e a equipe vai ter que rever muita coisa. O Ramon Dias terá dias difíceis pela frente. A começar na semana que vem, a equipe do Vasco faz a 18ª rodada contra a equipe do Grêmio em casa, ou seja, um jogo duríssimo aí para a equipe do Ramon Dias. Imagino que hoje ele tentou o esquema de 3 zagueiros, não sei se ele vai insistir na ideia. No primeiro tempo não funcionou tão bem, a equipe ainda deu espaços, faltou ali alguns encaixes na marcação. O Roger Guedes em alguns lances apareceu sozinho para finalizar. Imagino que ele deva pensar ali, talvez tentar talvez manter o sistema de 3 zagueiros, ou mesmo já abrir mão. Gostei da partida do Vasco no segundo tempo, talvez ele possa insistir com aquela ideia, manter a linha de 4, tentar uma coisa mais ofensiva. Mas o fato é que vai ser uma partida dura, e o Vasco não venceu em São Januário. Vai ter que vencer, não tem o que fazer. Agora é vencer ou vencer. Já tá numa situação de que em casa não pode mais desperdiçar pontos. E contra o Grêmio, a equipe é difícil, é duro, o Grêmio tá num bom momento, mas a equipe do Vasco não tem muita opção. Enquanto que o Corinthians vai até Porto Alegre jogar com o Internacional, Adiel, e hoje perdeu em casa pro Cuiabá de virada. Um jogo traiçoeiro pro Corinthians. O que você imagina dessa partida? A partida de hoje, Estevão, eu vejo um jogo acessível pro Corinthians, né? Eu acho mais um jogo que o Corinthians pode ter a chance de pelo menos arrancar um empate e talvez surpreender e vencer, do que o Internacional dominar totalmente o Corinthians. Eu acho que, da maneira que jogou o primeiro tempo de hoje, e talvez com o ímpeto que jogou contra o São Paulo, esse Corinthians pode arrancar pontos do Internacional, sim. Eu não estou sendo muito otimista, não. Eu estou falando pela forma como o Corinthians jogou hoje. Não que ele controlou todas as ações da partida, mas eu acho que o Corinthians está criando uma certa casca em relação a partidas desse nível. Sabe que partidas desse naipe são importantes, são partidas que podem salvar o time de um possível rebaixamento, por exemplo. E se conquistar essa vitória contra o Internacional, que eu acho acessível até, pode aí já se considerar um pouco mais longe da zona de rebaixamento de fato mesmo, afastar de vez essa briga. Só que aí eu não sei como é que essa equipe vai chegar, se o já vai jogar, porque o Alisson tem feito uma boa partida também, tem boas partidas com se o Yuri Alberto vai conseguir marcar gol de novo, se o Roger Guedes vai aparecer para a partida.
Ele apareceu em lances ali, mas em algumas jogadas ele se esconde da bola, parece que está com medo de tentar a jogada individual. Tudo que ele quer é correr para o meio e tentar o chute. Na verdade, ele pode tentar uma tabela aqui com o próprio Renato Augusto, coisa que acontecia muito na temporada passada e hoje não tem acontecido. E se o Corinthians se ajeitar a marcação ali no meio campo, Maicon não pode ser o primeiro volante. Foi contra o Vasco, foi porque o Vasco não quis jogar nas costas dele. Mas precisa de um volante de marcação. Hoje deu sorte. Talvez isso não aconteça de novo. Então, acho que o Vanderlei Luxemburgo deve ter percebido essas coisas que a gente percebeu também. O Corinthians não jogou bem, não fez força para ganhar do Vasco, não foi superior para a efetividade. Mas contra o Internacional, vai precisar jogar mais bola, mas eu vejo um resultado acessível. Eu acho que dá para vencer em Porto Alegre, sim. Se perdeu fora de casa, a vida segue, mas eu acredito que o Corinthians tem futebol para pelo menos arrancar pontos. Antes disso, na terça-feira, a equipe tem duelo pela Sul-Americana contra o News Old Boys em casa, aí na Neoquímica Arena, já com torcida dessa vez. O News, que tem a segunda melhor campanha da competição, uma equipe que acho que sofreu um gol apenas na fase de grupos. O 2 é um número baixíssimo. Vai ser um jogo duro, hein? Eu acho. Tá bom. Diferentemente da Copa do Brasil, na Sul-Americana, Estevão Barros, eu acho que o News é uma das principais equipes postulantes ao título da competição. Se conseguir vencer a partida, não falo nem de se classificar, mas se conseguir vencer a partida, já dá uma moral bacana para a equipe. Se perder, eu acho que a torcida vai pelo menos entender que perdeu por uma equipe que é candidatíssima ao título da competição. Claro, vai ser ruim, vai ser dolorido, mas eu acho que o Corinthians precisa se doar ao máximo para tentar fazer uma partida digna e os jogadores que entrarem honrar a camisa do clube. Dá para também abrir mão de jogar a competição e abrir espaço para o Nil jogar como quer dentro da sua casa. Imagino que o Vanderlei Luxemburgo vai tentar motivar a equipe dessa forma. E mesmo sendo uma competição que não está sendo, entre aspas, priorizada pela comissão técnica, o Corinthians precisa pelo menos jogar bola, precisa pelo menos tentar. Está na competição para isso. Tá? Foi rebaixado da Libertadores, está na Sul-Americana, e só está pelo dinheiro, tudo bem, mas precisa jogar bola. Não vai ser eliminado sem estar. É um clube grande, é um clube de massa, a torcida vai estar lá para apoiar. Se conseguir ganhar do News, eu acho que ganha uma moral para tentar pelo menos avançando de fase. É uma partida após a outra. Mas é um jogo difícil, não vou negar, não. É um jogo difícil, talvez o mais complicado para os times brasileiros nessa fase da Sul-Americana. Falou-se, contra o Universitário, ele optou por um time misto, né? Mas o Corinthians vai seguir essa linha aí de botar o time misto na terça-feira? Espera-se que não, mas acredita-se que sim. Entendeu? Carlos Miguel tem feito boas partidas, não sei se ele vai arriscar colocar o Carlos Miguel no gol contra o Nils, não sei, por exemplo, se ele vai colocar o Fagner, o Fábio Santos. Eu acho que ele vai colocar uma equipe mesclada, entendeu? Talvez Yuri Alberto vá para o jogo, Roger Guedes já não vá para o jogo, Matias Rojas, se tiver condições de jogo, vai começar a partida porque não tem jogado. Renato Augusto eu já não sei, eu imagino que não. Talvez ele vai fazer aquela linha que ele faz com o Renato Augusto, que é Maicon, Fausto Vera e Juliano, talvez, para a partida. Então, vai ter uma mescla aí de elenco para tentar conter os ataques do News Old Boys e tentar ali jogar no contra-ataque, fazer os gols e tentar vencer. Eu acho que vai ser um time misto, Estevão. Não vai ser o titularíssimo também, mas eu acho que ele vai tentar colocar em posições pontuais jogadores titulares. Bom, então veremos aí o que o Luxemburgo vai aprontar para esse jogo de terça-feira. Você tem tudo aí para ser uma grande partida e o News é uma equipe muito boa. Ver o que o Corinthians fará na Sul-Americana. Amanhã